primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que emoções são universais. Cada uma delas tem sua razão de existir. E hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha percepção sobre o tema emoções e sentimentos. Oi, gente, tudo bem? Existe um pesquisador muito atuante nesse campo das emoções que é o Paul Ekman. Ele identificou 5 emoções universais, que são a raiva, o nojo, a alegria, o medo e a tristeza. A gente não precisa aprender a sentir e expressar essas emoções, elas já vêm instaladas na gente pela nossa genética. Cada uma delas tem sua razão de existir. É normal e é inclusive esperado que você sinta todas essas emoções e nuances delas em diversos contextos. Se você quiser saber mais sobre isso de um jeito bem leve, indico o filme Divertidamente, que é uma animação maravilhosa e que trata justamente desse ponto, o papel das emoções na nossa vida. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eca! E se você quiser ler a respeito, eu indico o livro do próprio Paul Ekman. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é A Linguagem das Emoções. Quando a gente fala a partir da psicologia comportamental, estamos pensando em 3 níveis de seleção dos nossos comportamentos, sentimentos, emoções e por aí vai. O nível genético, o nível da história de vida da pessoa e o nível cultural. Esses 3 níveis interagem e produzem as nossas reações todas. Eu já falei para vocês que as emoções são genéticas, essas 5 todo mundo tem. Mas como a gente lida com elas faz parte da nossa história de vida e da cultura na qual a gente está inserido. Sabe aqueles pais que veem a criança chorando e falam, engole o choro? Ou por outro lado, aqueles pais que quando a criança se machuca dizem que tá tudo bem, que ela vai melhorar e que não tem problema chorar? Exemplifiquei aqui de forma bem simples para que vocês possam entender como a nossa história de vida interfere na expressão das nossas emoções. Porque no primeiro exemplo, a gente pode futuramente ter um adulto que acha que é errado se sentir triste, e no segundo exemplo a gente pode ter um adulto que lida melhor com as dificuldades emocionais. Agora eu queria dar um exemplo sobre a expressão cultural das emoções. Talvez você já tenha ouvido falar no Dia dos Mortos mexicano. Lá no México, o pessoal lida com a morte de uma forma muito diferente da que lidamos aqui no Brasil. Lá existe, apesar da tristeza, um tom de festividade. Eles entendem melhor a morte como parte da vida. Aqui no Brasil não. E não tem lugar certo ou lugar errado, são apenas diferentes expressões culturais das emoções. Nós não controlamos as nossas emoções. Se você não quer ficar triste terminando um namoro, se você não quer sentir raiva do seu chefe quando ele te pedir mais uma vez para ficar depois do horário, ou qualquer outra coisa desse tipo, eu sinto te informar, você não vai conseguir controlar o sentir ou o não sentir essas coisas. A emoção vai vir de todo jeito, mas você pode controlar a sua reação às emoções, aos sentimentos e às suas percepções da vida. Eu gostaria de te lembrar que é importante ser crítica ou crítico em relação àquilo que você não gosta da sua expressão emocional. Uma coisa é não querer ser agressiva com as pessoas, porque não é legal mesmo por estar com raiva. Outra coisa é não gostar de demonstrar tristeza porque não sabe se sentir vulnerável ou acha que não pode, sendo que a expressão de vulnerabilidade é muito importante. Para ser saudável emocionalmente, é fundamental que haja espaço para a espontaneidade, espaço para que a emoção apareça porque houve contexto para isso, e especialmente para que ela dure o tempo necessário de forma a passar naturalmente e dar espaço à próxima emoção. Não dá para controlar emoções e sentimentos, somente como a gente reage a eles. Mas eu vejo muita gente que tenta não ficar triste, gente que tenta não ficar com medo, com raiva. O que vai acontecendo com o tempo, com esses esforços de supressão, é que a pessoa, de certa forma, desaprende a se expressar emocionalmente. Ela tem uma percepção menor de que está sofrendo, mas eu garanto que está sim. Mas quando ela fecha a porta para essas sensações ruins, automaticamente ela fecha a porta para sensações boas também. Pensa comigo, vamos imaginar
uma mulher que quer ter um relacionamento, mas tem medo de passar por um término traumático, porque ela já viveu isso antes. O que pode acontecer é ela não permitir que ninguém mais se aproxime dela. Essa é uma tentativa de não ter essa queda do término. Logo, ela se protege desses medos. Mas se a gente continuar o nosso raciocínio, vamos ver que na situação que ela não permite ninguém entrar na vida dela, ela fechou a porta também para um relacionamento que poderia ser muito bom, saudável, satisfatório, feliz. Viu como fechar as portas para as coisas ruins também fecha, de um jeito automático e fora do seu controle, a porta para coisas boas também? O normal é que a gente tenha uma alternância entre as nossas emoções, sentimentos e reações. Assim como ninguém dá conta de ficar triste o tempo todo, ninguém suportaria também ficar feliz direto. Até porque se você parar para pensar, a gente tem referência da importância das coisas justamente pelo fato de que sabemos como é quando essas coisas não estão presentes. É um jogo eterno entre a necessidade da ausência, e a saciedade após a presença. Uma felicidade estendida no tempo iria de forma inevitável se tornar neutralidade ou tédio. Tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já passou por aquele cansaço tedioso de não saber mais o que fazer com o seu tempo de férias, né? Mas pensando no exemplo das férias, mesmo tendo sentido tédio, aposto que quando você voltou a trabalhar e as férias se tornaram ausentes, você sentiu falta, não foi? Queria deixar como recado final que é importante escutar o que você está querendo dizer a si mesma ou a si mesmo a partir das suas reações emocionais, sentimentais e comportamentais. Elas são como um termômetro que nos ajudam a reconhecer os nossos limites e potencialidades para cada momento e a respeitar esses limites e potencialidades. Permita-se sentir. Hoje eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Obrigada e até a próxima!